Minha saudação aos ouvintes da 87 FM de Araçariguama, programa Teus Altares Metodista, ao trio de ouro, pastor Antônio Francisco, evangelista Rosinha, diretor Andrei Salles, a vocês também dos canais do YouTube, da Igreja Metodista da Penha e da Congregação Metodista Jardim Santa Gertrudes, e a todos que participam de uma forma ou de outra através das redes sociais, que vão ouvir esta mensagem e participar do nosso discipulado. Hoje entramos na parte 2 do discipulado Presença de Deus na vida do crente. Então, continuamos a leitura do Êxodo, capítulo lindo do livro de Êxodo, capítulo 33, versículos 4 e depois de 12 a 15. Já lemos no anterior, vamos rapidamente passar para que você não perca o teor da presença de Deus, que é a coisa mais maravilhosa que pode ter na vida de um crente. Diz assim, Êxodo 33, versículo 4 primeiro. Ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se, prantearam, ninguém pôs sobre si os seus enfeites. E depois 12 a 15. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, faze subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo? E tu disseste: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. 13. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. E atenta, considera que esta nação é o teu povo. 14. Disse, pois, Deus: irá a minha presença contigo para te fazer descansar. 15. Então lhe disse: se a tua presença, tu mesmo, não fores conosco, não nos faça subir daqui. Aleluias. Amém. Lendo esta bênção de palavra, podemos perceber que o foco é a presença de Deus. O versículo 4 está falando de uma má notícia que o povo de Israel ouviu. E a má notícia chegou e houve uma tristeza profunda, pois o povo, ouvindo aquela má notícia, o povo entristeceu-se de tal modo que naquele dia ninguém colocou as suas roupas de festas. A má notícia, amados, esta notícia que produziu essa tristeza, esse desalento tão profundo no meio do povo de Israel, foi exatamente a informação de que Deus não estaria mais presente no meio de seu povo. Vamos pensar, por que Deus anunciou essa decisão de dizer: não irei mais? Depois de abrir o Mar Vermelho, depois de prover maná, depois de enviar carne, depois de escrever com seu próprio dedo os 10 mandamentos na tábua de pedra, depois de dar vitória a Israel contra os amalequitas, depois de fazer água jorrar da rocha, depois de dar as leis dos cerimoniais, depois de tantas intervenções, tanta comunhão, Deus diz: bom, daqui para frente não irei mais. E o que produziu este desgosto em Deus? Repita comigo, você que participa deste discipulado: desobediência. Posso ouvir? Desobediência. Acreditem, nós somos vasos de Deus, mas para sermos habitados, precisamos ser vasos purificados. Mas a desobediência se deu da seguinte forma: Moisés subiu ao monte e Moisés teve uma conversa demorada com Deus. Sua comunhão com Deus era tão direta que a Bíblia diz que ele falava com Deus como alguém que conversa face a face com seu amigo. E aquela conversa se prolongou
E lá no sopé da montanha estava Arão e aquela multidão enorme, e Moisés demora a vir e há uma pressão do povo que diz: Arão, Arão, este Moisés nos trouxe da terra do Egito e nos deixou aqui, nos abandonou e ninguém sabe mais o que vai acontecer. Ele não volta, não manda recado, não manda notícias. E o povo falou com Arão: façamos um Deus que a gente possa adorar e possamos oferecer-lhe glórias, dizendo que foi ele que nos trouxe da terra do Egito. E Arão cedeu à pressão do povo. Arão, homenzarrão de Deus, vocacionado, porém capengou. Nem sempre fazia a vontade do povo, fazia a vontade de Deus. E o povo ali, inclinado para o mal, e ele, Arão, sabia disso, mas temeu o povo e concordou: façamos sim. De repente se recolheu uma quantidade representativa de ouro. As vaidades das mulheres hebreias facilitou. Elas tinham cordões, brincos, braceletes, e de repente recolheu-se uma grande quantidade de ouro e se colocou a fundir. E daquilo resultou o bezerro de ouro e fizeram a consagração. E aquilo deu um grande desgosto em Deus. Deus se irritou com aquilo. Moisés desce, e quando Moisés desce e vê aquela situação, Moisés se aborrece também, e o seu pavor foi tão forte que ele quebrou as tábuas da lei. Moisés chamou a Arão e disse: Arão, o que fizeste? E Arão responde: Moisés, não se acenda a tua ira contra mim, porque você sabe muito bem que este povo é obstinado e inclinado para o mal. Amados, já fechando o nosso estudo de hoje, não ficou de graça. Moisés mandou castigar os desobedientes e houve uma praga de mortandade. Só ao fio da espada, mais de 3.000 varões foram mortos. E Deus, ainda aborrecido, diz: daqui para frente eu não irei mais. Porque se eu for, a minha presença vai consumir vocês. E esta foi a má notícia. Esta foi a má notícia, eu não irei mais. Moisés, porém, que não tinha capengado, que não tinha se comprometido com aquela desobediência, permanece na liberdade de amigo de Deus. E diante de Deus, ele conserva com o Senhor e diz: Deus, como tens dito que és meu amigo, tu tens dito que eu achei graça aos teus olhos, como tens dito que em mim, tem a mim como amigo, e me conhece pelo meu nome, Senhor, esta amizade ainda está valendo? É muito salutar ouvir Moisés dizer: Senhor, esta amizade toda ainda está valendo? Então, vamos fazer o seguinte: me diz quem é que vai conosco. Mas eu quero te pedir, Senhor, entenda uma coisa: este povo é teu, e eu também sou teu, Senhor. Senhor, como se saberá que somos teus e que tu és conosco, se a tua presença não estiver no meio de nós? Moisés insiste e o Senhor diz: eu irei convosco, aleluia, eu irei convosco para te dar descanso. Amados, a presença de Deus nos faz descansar na tribulação. E anos depois, o salmista diz: Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação. Aleluias, amém. Amados, fica com esta palavra e até o próximo módulo, o terceiro módulo, a presença de Deus na vida do crente. Em nome, por amor de Jesus, com carinho.